Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz ressurgiu. E ao teu falar, há 100 bilhões de estrelas
Aleluia! Vamos. E as palmas assim, ó.
Deus provê o fogo. E o sacrifício. Deus provê o Espírito Santo. Deus provê o Espírito. E eu me entrego por inteiro. Sem ti nada somos.
nosso tudo, Pai. Enche-me, Senhor. Obrigado, Senhor, por levar a adoração ao nosso coração, por estarmos aqui na tua casa, por dar-nos o privilégio de estarmos aqui. Senhor, alimenta cada vez mais a nossa alma, torna-nos cada vez mais parecidos com aquilo que o Senhor planejou para cada um aqui, Senhor. Revela o propósito a cada um aqui, Senhor, e dá-nos da tua firmeza na tua caminhada, é o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se assentar um instante. Olá, seja bem-vindo à Igreja Batista Pedra Viva. Eu sou a Tayana e anunciaremos agora a nossa programação. Então fique atento, pois a IBPV News está no ar. No próximo domingo, teremos a Santa Ceia do Senhor. Venha e participe conosco. Nesse dia, também recolheremos 1 quilo de alimento não perecível para ajudar as famílias que mais precisam. Olá, igreja! A palavra nos diz que devemos orar sem cessar e também nos lembra que a oração do justo é poderosa e eficaz. Crendo nessa verdade, gostaria de convidar você para estar conosco em um dos nossos momentos de intercessão, que ocorre todos os domingos às 8h30 e agora também às quartas-feiras a partir das 15 horas, na nossa sala de oração que fica no térreo. Te encontro lá. Olá, homens, graça e paz. Estou aqui para te convidar. Nessa próxima sexta-feira, às 21 horas, aqui na igreja acontecerá a mentoria. Esse é um espaço de diálogo e de discipulado de homens. Nessa próxima mentoria, falaremos sobre a importância de estarmos unidos num só pensamento. Em 1 Coríntios 1:10, fala sobre a importância do poder da convergência, de convergirmos os nossos pensamentos e as nossas ações. Está curioso? Nos vemos na próxima sexta-feira. Fique em espírito de oração. Até lá. Olá, eu sou a Jéssica e quero convidar você para participar de um PG. O nosso novo desafio é permanecermos juntos em meio a tudo o que está acontecendo no país e no mundo. Para isso, nós temos o PG Online. Juntos nós vamos orar, louvar e buscar ao Senhor. Faça parte de um você também. Este ano, nossa igreja completa 34 anos e queremos celebrar junto com vocês, no dia 25 de outubro, às 9 ou às 11 da manhã. Olá, mulheres! Aqui é a pastora Cris, passando para lhe informar que dia 14 de novembro, às 16 horas, teremos o nosso culto especial de mulheres. Isso mesmo, o nosso culto de mulheres será dia 14 de novembro, às 16 horas, com o tema Curadas para Curar. Você é minha convidada de honra. Esperamos você aqui na igreja. Aqui em nossa igreja, temos um espaço especial para os jovens. Todo último sábado do mês, nos encontramos no Aviva, com momentos de louvor, oração, comunhão e uma palavra abençoada. Então, não fique fora dessa. Te espero aqui no próximo sábado, às 19 horas.
Em nossa igreja não recolhemos ofertas durante o culto. Para ofertar, aponte a câmera para o QR Code e você será direcionado para fazer por transferência bancária. Mas se ainda assim deseja usar um envelope, você pode depositar sua oferta nos gasofiláceos que estão no templo. Os cultos aqui na IBPV acontecem aos domingos, em 2 horários, às 9 e às 11 da manhã. Venham participar conosco de momentos de louvor e receber uma palavra para abençoar a sua vida. Agradecemos a todos vocês que estão nos visitando. Esperamos que aqui você encontre o amor de Deus para a sua vida e uma nova família para viver momentos de fé e comunhão. No final do culto, dê uma passadinha no espaço do visitante e retire um brinde da nossa igreja para você. Nossa agenda de hoje termina por aqui. Não deixe que nada atrapalhe este momento na presença de Deus. Evite sair do seu lugar ou conversar. O culto é um momento de reverência. Certifique-se que o seu celular esteja desligado ou no modo silencioso. Tenha um bom culto e até a próxima! A IBPV para mim é uma família de amigos, de irmãos, uma família em que a gente sente o maior prazer de estar junto. A IBPV na minha vida é um porto seguro. A IBPV para mim hoje literalmente é a minha segunda casa. Todos nós temos 2 famílias, né? Temos a nossa casa, os nossos amigos, mas temos a nossa família também de Deus. Sentir a minha família acolhida, né? Principalmente meus filhos, o trabalho, o cuidado que essa igreja tem, né? Com a família e pensar, né? Desde o menor ao maior. Isso para mim foi muito marcante, né? Para mim tem sido uma experiência muito boa. Quando eu chego aqui eu me sinto tão em casa, tão segura, tão acolhida, que é muito bom estar aqui. Uma igreja maravilhosa, não só a igreja, mas você se sente uma família mesmo. Nos encontramos, adoramos a Deus, ouvimos uma palavra, temos um ensinamento, então a IBPV é isso. O lugar onde eu cresci, onde minha família cresceu, estou na IBPV há 28 anos, então para mim é casa. E o que é Jesus para você? Jesus, é meu tudo. Meu tudo é esperança, é amor. Ele veio, ele passou por todas as aflições que a gente passa e é nele que eu busco a esperança. Eu sou praticamente louco por Jesus, apaixonado por Jesus desde os meus 15 anos de idade e cada vez que a gente conhece Jesus, a gente quer conhecer mais e mais. E é gratificante ajudar pessoas, ajudar jovens, adolescentes. Esse é o meu grande chamado na minha vida, grande meta, propósito de Deus na minha vida. Jesus é tudo, né? Sem Ele não fazemos nada, não somos ninguém. Falar de Jesus é a novidade que eu vivo hoje, a mesma novidade que eu vivo na IBPV. E por saber que ele viveu tudo que a gente vive, é o que me alegra, que me dá força para continuar. Jesus é a razão de tudo, a gente monta toda essa estrutura por Jesus. O vazio que eu não conseguia preencher, justamente em Jesus eu encontrei tudo que eu precisava. Não consigo delimitar em algumas coisas o que Jesus é, Ele é tudo. Como você se sente passando mais um ano na igreja? Cara, me sinto num momento assim tão bom na igreja, eu vejo assim as coisas acontecendo, Deus abençoando, a igreja crescendo, as pessoas, milagres acontecendo, famílias sendo restauradas. Então assim, eu louvo a Deus por esse momento especial que a IBPV está passando. Hoje eu vou falar com vocês sobre a importância da oração e o texto a que eu me refiro é Lucas capítulo 11. Se você puder me acompanhar na leitura. Agora, nós vamos começar no versículo de número 1. Primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é a importância que Jesus
dá a oração. A oração na vida de Jesus nunca veio em segundo, em terceiro, em quarto lugar. Sempre veio em primeiro lugar. A primazia da oração. E o texto diz aí que um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Se eles pediram para ser ensinados, é porque eles não sabiam como orar. Ensine a orar como também João ensinou os seus discípulos. Aqui João está se referindo aqui, João Batista. É interessante que João Batista, ele é mais conhecido na Bíblia como pregador e como profeta. Porém, os discípulos de Jesus faz uma referência a João como um homem de oração. Não somente um homem de oração, mas como alguém que ensinou os seus discípulos a orar, diz o texto. Agora, a lógica é simples. Se Jesus Cristo, Filho do homem, Filho do Altíssimo, homem perfeito, não abriu mão de uma vida de oração, quanto mais nós que somos fracos, vulneráveis, sofremos tentações de todos os lados, desanimamos, ficamos tristes, abatidos, deprimidos. Então, se Jesus, que é Jesus, ele priorizou uma vida de oração, então eu e você não temos razão alguma para abandonar a nossa vida de oração. Interessante que no verso de número 2, Jesus, ele nos apresenta um modelo de oração. Veja que Lucas apresenta essa oração de Jesus de forma mais resumida. E Jesus diz aí no texto, ele não diz assim: se orardes, se eventualmente vocês orardes a Deus, digam a Ele que o nome dele estará sendo santificado. Não. Ele diz, quando orardes. Ou seja, ele pressupõe que os seus discípulos vão orar. Porque oração é uma necessidade vital na vida espiritual de qualquer discípulo de Jesus. Portanto, Jesus ele ensina nesse primeiro versículo que o fundamento da oração é o relacionamento com Deus, para que seja feita a tua vontade. Ou seja, quem não se relaciona com Deus não ora, não tem prazer na oração. Só ora quem se relaciona com Deus. E Jesus ele destaca 3 elementos nesse modelo de oração. O primeiro elemento, verso de número 3, é a necessidade presente de cada um de nós. Qual é a sua necessidade? O texto diz assim, Jesus ensinando, os discípulos não pediram para ser ensinado, então Jesus vai ensinar. Jesus fala assim, vocês comecem a oração de vocês, apresentando as suas necessidades para Deus. Porque Ele sabe que todos nós temos muitas necessidades. Todos vocês aqui, não há ninguém aqui nesse auditório
que não tenha uma única necessidade que precisa da intervenção de Deus. Então, o modelo de oração de Jesus começa com necessidade. Agora, você, por favor, você está proibido de orar desejos. Desejos não é necessidade. Aquele cara que é um excelente vendedor na empresa. Ele é um excelente, é o melhor vendedor. Ele ganha todos os prêmios. Mas o desejo dele é ser o gerente de vendas. É ser o diretor de vendas. Aí ele vai, se torna gerente, não desempenha o mesmo papel e é mandado embora. Ele tinha um desejo de ser o gerente, mas a vocação dele era ser o melhor vendedor. Então há muitos crentes que têm orado não as necessidades, mas têm orado os desejos. Vamos dar aqui alguns exemplos. A pessoa tem a necessidade de ter um automóvel. Por quê? Porque mora num lugar que o acesso é ruim, o transporte é ruim, tem filhos, idade escolar, leva na escola, busca, traz. Então tem necessidade de ter um automóvel. Mas ele quer ter uma Evoque. É Evoque o nome daquele carro? Evoque. Evolus. Então Evolus da Land Rover. Que o pneu custa R$4.000. Que a troca de óleo dá para você ir nos Estados Unidos e voltar de promoção. Que o seguro é R$10.000. O IPVA é R$7.000. Mas é o desejo. Mas aí ele ora a Deus, aí ele participa de campanha, aí ele vai em montes, aí ele descobre que tem um vaso que é usado por Deus, aí ele pede oração, porque ele quer o desejo atendido, sendo que na verdade ele precisa de uma necessidade de transporte, que pode ser atendido por um carro de 20 mil, de 30 mil reais. Entendeu? Então, o Rodrigo, por exemplo, ele tem uma necessidade, devido ao trabalho dele, de ter um aparelho celular para atender os clientes dele e tal. Aí a mulher dele chega para ele e fala: amor, você está sabendo que esse mês de novembro é o mês da Black Friday? Aquele iPhone 12 que acabou de lançar, amor. Ele custa R$12.000. Mas o que é R$12.000 para você, Rodrigo? Não é nada. Então, o iPhone 12 é o desejo do Rodrigo. Mas não é a necessidade dele. Eu estou falando isso brincando, mas os meninos, quando vão trabalhar, o primeiro salário deles, eles querem comprar com essas coisas. Não paga uma conta de água para o pai e para a mãe. Mas o celular deles é aqueles tipo Polishop, né? Você compra o liquidificador, ele é enceradeira, liquidificador, passa roupa, faz suco. Você já caiu na propaganda do Polishop? Eu confesso a vocês, eu já caí, irmãos. Maldito Polishop. Fui comprar um liquidificador lá, que foi coisa da minha mulher, fica na minha cabeça. Você não sabe a minha luta que eu passo em casa. Ficou, vai, compra aquele que a gente põe um abacaxi dentro dele, não precisa nem descascar o abacaxi, ele... E eu fui na onda. A necessidade é um liquidificador, mas o que eu comprei, eu acho que foi feito na NASA. Sabe aquelas promoção de travesseiro da NASA? Marketing multinível, né? Quem trabalha com marketing multinível aqui? Deus o livre, tomara que você nunca descubra o meu zap, meu endereço, nada. Porque olha, vem aqueles profissionais de marketing multinível. Não, você sabia que tem um colchão imantado? Você deita nele, se você tiver com problema de coluna, ele conserta a sua coluna. Hemorroida, ele põe a hemorroida no lugar. Se o tronco estiver do lado, ele arruma. Mas é
Eu falei, meu Deus, eu preciso ter um colchão desse, é 20 mil reais o colchão. O ortobom lá, o ortopédio, sei lá, custa 2 mil, o colchão é bom, mas o desejo. Então, as pessoas confundem na oração desejo com necessidade. Entendeu? Laodiceia, por exemplo, minha amiga, né? Ela tinha uma necessidade muito grande de casar. Ela tinha medo de ficar sozinha. Mas o desejo dela era casar com um homem rico, empoderado, endinheirado, empresário, entendeu? Para poder bancar ela, o EP dela e tudo dela, né? E aí o coitado do Rogério estava na fila, Patrícia. Aí foi ele mesmo, entendeu? Então, há irmãs que oram pedindo a Deus um marido, mas quando você ouve a oração da irmã, você fala, meu Deus do céu, esse cara só existe na cabeça dela. Tem que ser assim, 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 assado. Tal. Então, eu estou falando de forma divertida, mas eu estou cansado de... Eu já fiz isso, inclusive, confesso aos irmãos. Antigamente não tinha entendimento. A gente orava muito... Há muitos cristãos que oram desejos e não oram necessidade. A Bíblia diz, é o pão nosso de cada dia. Não é a baguete nossa de cada dia. E aí, o que acontece? Vem muita gente para a igreja na esperança de Deus atender o desejo dele. E aí, Deus está falando na palavra, olha, o meu compromisso não é com os seus desejos, o meu compromisso é com as suas necessidades. Aí o cara não tem o desejo atendido, aí ele se frustra, aí ele desanima, aí ele vira as costas para Deus, aí ele fala que, não, vou procurar outra religião, porque eu fui na igreja, me prometeram um monte de coisa, tal, e não aconteceu nada. Então, há muitas pessoas que se perdem na fé porque se frustram com Deus. Mas Deus não está nesse negócio, irmãos. Então, você tem que andar, os mais antigos diziam assim, você estica sua mão até onde você consegue alcançar e pegar o chapéu. Porque se você esticar sua mão mais, olha, depois você não consegue pegar. Então, essa molecada de hoje, quando vai casar, irmãos, a preocupação deles, às vezes, não é nem comprar um apartamento, é a festa do buffet. Aquelas malucas, chega pro cara, o cara, coitado, está trabalhando em 2 empregos, fazendo hora extra, mas está se matando. Aí ela fala assim, benzinho, benzinho. O que você acha da ideia de nós casar naquele buffet que tem ali na Sargento, ali na, como que é lá, aquele lá, esqueci o nome, que é 100 alcatra por pessoa. Na época, né? Não sei hoje, deve estar uns 200 alcatra por pessoa. O que você acha da gente fazer uma festa, chamar todos os nossos parentes, aí aquela lista, aí o buffet saiu, sei lá, 70 mil reais. Mas o que você acha de eu chegar de helicóptero lá? A gente até pode levar o pastor com a gente. Teve uma que levou, caiu, morreu o pastor, a noiva e os convidados. Foi, boia, que livramento que Deus, né? Que tal a gente entrar numa carruagem assim, ó, com aqueles cavalos belos e bonitos, todos escovados. Aqueles cavalos fazem chapinha, né? Vem cavalgando, e o pastor lá atrás, né? Correndo atrás. Irmãos, o povo gasta tanto dinheiro, aquela festa que poderia ser revertida num bem-estar para o casal, acaba indo em 4 horas, vai embora. Então, a necessidade, muitas vezes, ela é correta, mas os desejos, você toma cuidado com o desejo, viu?
você toma cuidado, porque Deus diz, é o pão nosso de cada dia. Ou seja, é a necessidade, não é o desejo de cada dia. Eu, quando fui fazer faculdade de marketing, no primeiro ano da faculdade, os meus professores falavam, você sabe o que faz um profissional de marketing? O profissional de marketing, ele inventa moda, inventa produto para satisfazer os desejos do consumidor. Então vai inventar, é produto que você nem precisa. Mas os caras de marketing são muito bem pagos para isso, fazem excelentes propagandas com atrizes, atores, tal, e aí o cara vê aquilo lá e compra aquele produto. Então, se você for fazer uma limpa na sua casa, você vai ver que muitas coisas que você tem não tem validade nenhuma, não tem, você está lá, está jogado. Então, você aprenda a orar a sua necessidade, deixa os desejos como segundo, terceiro plano. Não estou dizendo que você não possa fazer um casamento dos sonhos, não estou dizendo que você não, se você quiser, você pode casar até em Paris e levar todos os seus parentes para lá. Você tem condições? Amém. Agora, quando a pessoa não tem condições e quer inventar moda, e quer pedir oração, eu lembro de uma vez uma mãe que me procurou, isso há muitos anos atrás na igreja. Ela falou assim, pastor, meu filho está num processo seletivo, mas eu gostaria que o senhor orasse para que ele fosse o contratado. Mas pastor, o meu filho, ele largou a faculdade e tal, aí, só que os caras que eles estão disputando, pastor, só um milagre de Deus, porque eles tudo pós, MBA, inglês fluente, que não sei o quê. E eu ouvindo, eu falei, puxa vida, então você quer que eu oro para ele se sair melhor diante dos concorrentes dele, que é tudo avião. Eu falei, então, o desejo da mãe não bate com a necessidade do filho, porque se ele não priorizou o estudo, se ele foi negligente, e ele vai enfrentar um mercado de trabalho com pessoas mais capacitadas, aí Deus é obrigado a tocar no coração do selecionador para contratar o cara porque ele é crente. A pessoa, se essa moda pega? Você, quando for fazer uma cirurgia do coração, você vai procurar o melhor profissional ou aquele que abandonou a faculdade de medicina? O Birajara. Tinha um cara que era Birajara, né? Era farmacêutico que dava uma de médico, né? Então, pensa bem. Qual é a minha necessidade? Fala para a pessoa que está do teu lado assim, qual é a sua necessidade, irmão? Qual é a sua necessidade, Adriana? Não fala não, porque eu já sei todas as suas necessidades. As suas necessidades começam com Visa, Mastercard, Banco Inter, Itaú, Pix, agora é Pix. A Adriana tinha uma necessidade de casar, né? O desejo dela foi raridade, Deus atendeu o desejo. Um homem bonito, legal, bacana, entendeu? O único louro da família, né? Que a família dela é tudo de Alagoas e Pernambuco. Então, mas no caso dela, eu não posso usar como exemplo, que foi um milagre de Deus, né? Bem, segundo elemento dessa oração, devemos pedir que Deus nos perdoe os pecados, certo? Devemos pedir perdão a Deus. Se nós não estivermos dispostos a perdoar os nossos agressores, nós não podemos pedir perdão a Deus. Então você vê que a oração, o modelo de oração que Jesus está ensinando, é um modelo que começa com o reino de Deus, a pessoa de Deus é o mais importante. E agora coloca o outro, né? Senhor, me perdoa assim como tenho perdoado os que me ofenderam, os que me maltrataram. Então não é um modelo de oração ególatra, narcisista, onde tudo é para o eu. Tudo é para atender o meu desejo.
Então, começa com confissão de pecados. E nós sabemos, né, que nós temos razões para pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Terceiro elemento nessa oração, verso de número 4, é que nós também devemos pedir proteção moral e espiritual, rogando o Pai que nos livre das ciladas do diabo, das suas ardis tentações. O texto diz, para que nós não caiamos em tentação. Então, a oração, ela me convence de que eu sou fraco. E por ser fraco é o que eu oro para não cair em tentação. Então, na verdade, quem se acha forte não ora, só ora quem se acha fraco. A pessoa que fala assim, não, eu sou, né? Esse não ora. Mas o fraco é o que ora. Porque o fraco, ele tem medo de cair numa tentação. Então ele precisa orar, ele precisa pedir a Deus, Senhor, me livra. Me livra, Senhor, de eu abandonar a fé, me livra de eu querer fazer uma besteira, me livra de eu cair num adultério, me livra, Senhor, de eu trapacear alguém, me livra. Então, oração não é um expediente para quem é forte, oração é um ambiente para os fracos. Então, o fraco ora, Senhor, minhas necessidades, eu preciso da tua intervenção. Senhor, me perdoa meus pecados. Senhor, não deixa eu cair em tentação. Não essa oração megalomaníaca que você vê muitas vezes por aí o pessoal orando, dando ordem para Deus, determinando coisas para Deus. Coitado, se manda em Deus, imagine os anjos então. Os anjos faz gato e sapato, né? Bem, versículo de número 5. Jesus, então, fala qual é o modelo. O modelo é necessidade, perdão e tentação, livrar da tentação. Esse é o modelo, esses são os 3 pilares da oração de Jesus. E agora Jesus, ele conta uma parábola para ensinar, por contraste, a necessidade de se perseverar em oração. Então, do verso de número 5, 8... me chama aqui o destaque a questão da parábola contada por Jesus. Jesus merece destaque o verso de número 7, porque ele, ao contar essa parábola, ele está dizendo, o esquema aqui é sobre oração, certo? O ambiente é oração, o contexto é oração. Ele vai dizer o seguinte, olha, vocês têm que perseverar na oração. Por quê? Porque Deus não é indisponível. Deus não é como esse vizinho dessa parábola, indisposto, rabugento, que já se deitou com os filhos, que já trancou a porta, que não vai mais atender ninguém. Não! Deus, ele não está deitado à meia-noite. A porta da sua casa não está fechada. Você pode ter a certeza que Deus está disponível para te ouvir, para te atender, para suprir as suas necessidades e não os seus desejos. Então essa parábola é contada nesse contexto de dizer, olha, se você orar e perseverar, tenha certeza que Deus vai te atender. Ele não é como esse cara da parábola, que não quis abrir a porta para servir o seu amigo. O seu amigo recebeu uma visita inesperada, precisou de 3 pães para preparar a visita. O cara tinha os pães, mas ele não quis emprestar. Botou a culpa que estava dormindo, já era meia-noite, os filhos estavam deitados. Mas Deus não é assim. Se a sua necessidade for 3 pães, Deus não vai te dar 4, nem 5 e nem 6. É o pão nosso de cada dia. Amém?
Em quarto lugar, as promessas da oração, verso de número 9 a 13. Veja que aqui, os tempos verbais desta passagem são importantes. Por quê? Porque todos esses verbos estão no presente contínuo. Então, o texto fala assim, que vocês devem pedir. No presente contínuo continuem pedindo. Não parem, não desista. É para pedir, é para virar pedinte mesmo. Né? A gente tem que ter vergonha de pedir as coisas para Deus. Vergonha tem de pedir desejos. Mas necessidades não. Aí depois fala, buscai. Continuem buscando. Perseverem. Batei no presente contínuo. Continuem batendo. Não desista. Em outras palavras, não procurem Deus apenas quando surgem as emergências da meia-noite. Não. Mantenha-se constantemente em comunhão com Ele. Pedindo, batendo, buscando. Pedindo, batendo, buscando. Pedindo, batendo. Verso de número 9. A tríplice promessa desta exortação. Veja que aqui o texto mostra uma tríplice promessa que acompanha essa exortação. Qual que é? Para o pedir, nós temos o quê? O dar-se-vos-á. É uma promessa. Quem não pede, não se dá. Mas se pedir, dar-se-vos-á. Para o buscai, nós temos o quê? Qual é a promessa? O achareis. Quem busca, acha. E para o batei, nós temos o quê? A promessa do abrir-se-vos-á. Então, as promessas de Deus estão condicionadas à oração, à busca, a bater, a encontrar. Olha aí o que diz, verso de número 11, 13. Olha a lição que Jesus dá encerrando esse assunto. Interessante que o texto, Jesus está falando de oração, mas ele encerra o assunto aqui com uma ênfase no Deus Pai. Por quê? Porque se aqui na terra o pedido de um filho já exerce grande poder de influência sobre os pais, imagine então a oração dos filhos de Deus. Rapaz, move o coração do pai de forma muito mais intensa. Então, a oração, modelo de Jesus, não tem nada a ver com resolução de problemas. É isso que tem que ficar claro para nós. Os discípulos pediram, Senhor, nos ensine a orar. Então Jesus ensinou. Vocês orem colocando Deus como fundamento de vocês. Vocês orem pedindo para Ele interferir nas suas necessidades. Vocês orem para perdoar os pecados e para liberar perdão de quem te agride. Vocês oram também para se livrar das tentações. Vocês orem com intensidade, buscando, pedindo e batendo. E vocês orem também para que a perseverança de vocês levem vocês a serem cheios do Espírito Santo. Agora imagina, né? Um casal cheio do Espírito Santo, fazendo essa oração. Imagina obreiros cheios do Espírito Santo, orando dessa forma. Imagine vocês, a igreja vivendo um estilo de vida onde essa oração se encaixa, perdoa pecado, os irmãos correndo das tentações. Rapaz, vai vir aqui a algum instituto pesquisar a gente, vai falar, esse povo tem alguma coisa diferente. Então, esse é o modelo que Jesus quer que nós compreendemos. Não esse modelo narcisista de oração voltada para o eu,
centralizado no ego do cara, aonde ele fala, não tô nem aí, para mim tem que ser assim, não, eu vou ter, eu já orei a Deus, eu quero ter aquele carro, pastor, já orei, é aquele, não aceito outro, porque eu sou filho de Deus, porque Deus tem que mimar eu sempre fui mimado, então não posso perder, é gostoso ser mimado, então Deus tem que mimar, Deus tem que fazer, calma aí, peraí. Não é disso que a oração está dizendo. A oração pede para que seja em cima da minha necessidade. Eu quero orar nesse instante por vocês. Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, apresentando a Ti nesse momento, essa minha necessidade pessoal que eu tenho, Senhor, que o Senhor conhece muito bem, o Senhor sabe o quanto isto me aflige, o quanto isso me incomoda, e eu preciso mudar, Senhor, eu preciso da Tua ajuda, porque sozinho eu não consigo, me ajuda, Jesus, me socorra, Jesus. Eu também coloco, Senhor, nesse momento, as necessidades dos meus irmãos, em oração, para que o Senhor também entre com socorro. O Senhor é um Deus socorro, bem presente nas tribulações. Olha para essa mulher, olha para esse homem, olha para esse casal, olha para esse jovem. Está ouvindo aí, Jesus? Essa preocupação deles, essa necessidade. O Senhor nos ensinou a bater a Tua porta, a clamar, a buscar, e nós pedimos, Jesus. Eu peço pela Rose, que orei por ela hoje, para que o Senhor repreenda todo espírito de suicídio, de morte na vida dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda manobra de Satanás para ceifar essa vida, seja repreendida em nome de Jesus. Assim nós oramos, ó Deus, em Teu nome. Abençoe essa semana, que muitos irmãos aqui possam ter as suas necessidades respondidas, em nome de Jesus. Amém.